Bom, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. E hoje vamos dar continuidade com o nosso assunto de função exponencial. Na aula passada nós falamos a respeito do que seria realmente a função exponencial, o seu gráfico. E na aula de hoje vamos estar resolvendo algumas equações exponenciais. Lembrando que numa equação exponencial, nós temos que toda equação do tipo a elevado a x igual a b, onde a e b são números reais, conhecidos, y maior que zero e também diferente de 1. E a incógnita é a x. Bom, exemplos, nós temos 2 elevado a x igual a 7. Aqui é 5 elevado a menos x igual a raiz de 5. 1 terço elevado a x igual a 10. 14 elevado a x mais 9 igual a 1 sobre 28 avos elevado a menos x mais 2. E para o método de resolução, nós vamos usar da base comum, onde nós temos que a elevado a x, a elevado a f de x é igual a a elevado a g de x, onde para que haja igualdade, já que a base é a mesma, o f de x é igual a g de x. Vamos começar por algumas resoluções. Nós temos 2 elevado a x ao quadrado mais 1 igual a 2 elevado a 3x menos 1. Então vamos igualar aqui os expoentes. Primeiro, nós temos que x ao quadrado mais 1 é igual a 3x menos 1. Por quê? Já que a base é a mesma, nós igualamos os expoentes. Portanto, se eu reorganizar esses termos, nós vamos ter x ao quadrado menos 3x mais 2. Basta passar 3x menos 1 para o primeiro membro. 3x vem negativo, menos 1 vem positivo, com 1 que já se encontra, fica 2. O que é que nós temos que fazer agora? Nós vamos calcular o discriminante desta equação de segundo grau, onde ela vai ser igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2, que é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Portanto, aqui você vai ter que o discriminante é igual a 1, e vamos calcular o valor de x, lembrando que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ora, de posse disso, menos o valor de b, que é menos 3, fica 3, mais ou menos a raiz do discriminante, que é 1, então fico aqui 3 mais ou menos 1 sobre 2. Neste caso, nós temos dois valores para x. O primeiro vai ser 3 menos 1, que dá 2 por 2 dá 1. Tá ok? E o segundo valor seria 3 mais 1, que dá igual a 4, dividido por 2 dá 2. Portanto, a nossa solução é 1 e 2. Vamos para outro exemplo. Vamos resolver a equação 25 elevado a x mais 1 igual a 1 quinto elevado a 3x mais 2. Ora, nós temos aqui que nesse caso, o 25 é a mesma coisa de 5 ao quadrado, igual, e você vai ter que 1 quinto é a mesma coisa de escrever 5 elevado a menos 1. Ora, nessa expressão, se o 25 é 5 ao quadrado, você vai ficar o quê? Com 5 ao quadrado elevado a x mais 1. Como 1 quinto é 5 elevado a menos 1, você vai ficar com 5 elevado a menos 1 elevado a 3x mais 2. Portanto, se eu multiplicar aqui 2 vezes x mais 1, dá 2x mais 2. Se eu multiplico menos 1 vezes 3x mais 2, dá menos 3x menos 2. Portanto, as bases são as mesmas e eu posso igualar os expoentes, ficando 2x mais 2 igual a menos 3x menos 2. Portanto, nós vamos aqui ter que ao passar o menos 3x para o primeiro membro, ele vem somando, o 2 vai para o segundo membro, menos 2. Logo, você vai ter 5x igual a menos 4, cujo valor de x é menos 4 quintos. Bom, vamos resolver agora essa outra equação. Você vai ter que utilizar aqui as propriedades de potência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu tomo 2 elevado a x mais 1, isso aqui é a mesma coisa de escrever 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, ou simplesmente 2 vezes 2 elevado a x. Já esta parte 2 elevado a x menos 1 é a mesma coisa de escrever 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1, ou menos 3 vezes 1 meio vezes 2 elevado a x. Então, essa expressão, eu posso fazer o 2 elevado a x igual a y. Fazendo isso, eu ficaria com y mais 2 vezes y menos 3 meio de y igual a 6. Tirando o MMC, você vai ver que o MMC vai ser o 2. Portanto, como só tem o 2 no denominador, os outros termos
diferenciado aqui do 3 meio de y, todos vão ficar multiplicados por 2. Portanto, nós teríamos 2y mais 4y menos 3y igual a 12. Ora, você tem 6y menos 3y é igual a 3y igual a 12. Portanto, o valor de y é igual a 4. De posse do valor de y, nós vamos substituir aqui, sabendo que 2 elevado a x é igual a y. Portanto, 2 elevado a x é igual a 4. Portanto, eu posso colocar 4 como sendo, decompondo, é 2 elevado a 2. Portanto, o valor de x é igual a 2. Nesta equação, você tem 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3. Ora, essa expressão nós podemos escrever de que forma? Bom, primeiro, nós podemos escrever que 9 é a mesma coisa de 3 elevado a 2, que vai estar elevado a x. Ou eu posso escrever 3 elevado a x elevado a 2. Lembrando que aqui você tem a mesma expressão. Ora, vou fazer agora esse 3 elevado a x igual a y. Fazendo isso, 3 elevado a x igual a y, você vai encontrar que essa expressão vai ficar y ao quadrado menos 4y mais 3. Calculo o discriminante. Calculando o discriminante, nesse caso, delta é igual a 4. Por quê? Você vai ficar com menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 3. Portanto, você tem 16 menos 12 igual a 4. Assim, você vai encontrar que o valor de y vai ser igual a 4. Menos o valor de b, ou seja, menos o menos 4, que dá mais 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 2, dividido por 2, vezes 1, que é 2. Aqui, só corrijam aí para mim, por favor. Lembrando que aqui não vai ser x, aqui é y. Portanto, você tem dois valores para y. Logo, você vai ter aqui 4 mais ou menos 2 sobre 2. Se eu pego 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. Bom, feito isso, vamos substituir aqui os valores de y encontrados. O primeiro deles é 1, mas 1 é a mesma coisa de 3 elevado a 0. Portanto, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 0 e dá o valor de x igual a 0. Já se eu pego 3 elevado a x igual a 3, você tem que 3 é a mesma coisa de 3 elevado a 1. Portanto, 3ax igual a 3 a 1 é igual a x igual a 1. Solução 0 e 1. Vamos para a próxima questão, para o próximo exemplo. Neste caso, o que é que eu posso colocar para vocês? Veja que todos os termos são diferentes em termos do expoente. A base são diferentes, o mesmo expoente. O que você vai observar é que tanto o 4 como o 6 e o 9, o 4 e o 9 são 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e o 6 nada mais é do que 2 vezes 3. Então, eu divido ou por 4ax ou por 9ax e vou encontrar uma nova equação. Vou dividir tudo por 9ax. Quando eu divido tudo por 9ax, 4ax fica dividido por 9ax, 6ax fica dividido por 9 elevado a x, igual a 2 vezes 9ax dividido por 9ax, você vai encontrar apenas 2. Vamos aqui reescrever isso aqui. Observe que nas duas frações que ficaram aqui restantes, todas as duas frações, elas estão elevadas a x. Portanto, eu posso colocar como se eu estivesse colocando x em evidência. Então, eu ficaria com 4 nonos elevado a x e 6 nonos elevado a x. Ora, mas note que aqui 4 e 9 é a mesma coisa de escrever respectivamente 2 elevado a 2, 3 elevado a 2. Portanto, você teria 2/3 elevado a 2 elevado a x. Aqui, simplificando, você ficaria com 2/3 elevado a x. Ora, 2/3 fica elevado a 2x, 2/3 elevado a x menos 2. Se eu fizer 2/3 elevado a x igual a y, essa primeira aqui fica y elevado ao quadrado e essa aqui fica y. Portanto, uma equação de segundo grau, você vai calcular o discriminante, você vai encontrar 1 mais 8, que dá 9. Então, o valor de y ficaria menos 1 mais ou menos 3 sobre 2, cujo resultado de y seriam 1 e menos 2. Ora, se eu tenho esses dois valores, o que é que eu vou ter aqui? Que 2/3 de x é igual a 1. Ora, se 2/3 de x é igual a 1, você pode
perceber que 1 é a mesma coisa de 2/3 elevado a zero. X, nesse caso, se torna igual a 1. Vou abrir o menos 2. Lembrando que eu não tenho como ter 2/3 elevado a x igual a menos 2. Eu nem vou pensar nesse valor para y igual a menos 2. Solução seria apenas x igual a 0. Vamos para esse pequeno sistema. Nesse pequeno sistema, você tem 2 elevado a x vezes 4 elevado a y igual a 1/2 e 7 elevado a x mais y igual a 1. Eu vou tomar nesse sistema cada termo separadamente. Se eu tomo aqui a primeira parte, o que é que eu vou encontrar? Eu sei que 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2, que está elevado a y. Então fica 2ax vezes 2 elevado a 2y igual a 2 elevado a menos 1. Lembrando que o meio é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1. Aqui, como a base é a mesma, eu posso conservar a base e somar os expoentes, ficando x mais 2 elevado a x mais 2y igual a 2 a menos 1. Ou simplesmente x mais 2y igual a menos 1. Já quando eu tomo 7 elevado a x mais y igual a 1, isso aqui vai ficar o quê? 7 elevado a x mais y igual a 7 elevado a 0, o que nos dá x mais y igual a 0. Para resolver esse novo sistema que foi formado, na segunda equação, eu vou colocar aqui que o x é igual a menos y, ou y é igual a menos x. Substituindo na primeira equação, você vai ficar com, no lugar do x, eu vou colocar o menos y, somado com 2y igual a menos 1. Portanto, menos y mais 2y, isso aqui é igual a y igual a menos 1. Substituindo, lembrando que o x é igual a menos y, portanto, x é igual a 1, que é o oposto de menos 1. Vamos aqui para esse último exemplo, para encerrarmos a aula de hoje. Determine o ponto de interseção dos gráficos das funções f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x mais 1 e g de x igual a 4 elevado a x mais 1. Se eu quero o ponto de interseção, é porque neste ponto específico os dois gráficos vão se cruzar, ou seja, eles terão o mesmo valor. Nesse caso, nós vamos igualar f de x a g de x. Igualando, você tem 1 sobre 2 elevado a x mais 1 igual a 4 elevado a x mais 1. Ora, 1 sobre 2 elevado a x mais 1, eu posso colocar como sendo 2, troco o sinal do expoente, ficando menos x menos 1. Lembrando que 4 é 2 ao quadrado, então é 2 elevado a 2 elevado a x mais 1, ficando 2 vezes x mais 1. Ora, menos x menos 1 vai ficar igual a 2 vezes x mais 1, ou seja, 2x mais 2. Se eu passo menos x para o segundo membro e o mais 2 para o primeiro, você vai ficar com 2x mais x, que dá 3x, e fica menos 1 com menos 2, que dá menos 3. Portanto, o valor de x é igual a menos 1. Ora, de posse do valor de x igual a menos 1, você vai concluir aqui quem vai ser o f de menos 1. Seria o ponto de encontro. No lugar do x, eu troco por menos 1. Portanto, é 1 sobre 2 vezes a menos 1 mais 1, dá 0. Portanto, é 1 sobre 2 elevado a 0, cujo resultado é 1. E quem é o g de menos 1? É igual a 4 elevado a menos 1 mais 1, cujo resultado é 0. Ora, neste caso, você olhando para o gráfico, você pode fazer a construção dos dois gráficos, você tem o ponto de encontro. E, nesse caso, o ponto de interseção dos gráficos seria menos 1 e 1. Portanto, essa seria a nossa aula de hoje. Eu fico por aqui e até uma próxima aula, trazendo o assunto de inequações exponenciais.